Hoje o Fluminense vai receber o Cruzeiro no Maracanã pelo Brasileirão e esse é o último jogo antes do jogo mais importante do ano pela Libertadores. O Flamengo joga hoje também numa super crise visitando o Goiás. Dirigente mordeu o coxo de torcedor, tá uma zona. São Paulo recebe o Fortaleza. Vamos ver tudo sobre esses 3 jogos e definir quais são os times favoritos. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Seja bem-vindo ao torcedorismo e já te falo, meu parceiro, eu sou tricolor do Rio de Janeiro, né? Sou torço pro Fluminense e aqui nesse canal você vai encontrar análise de todos os times pelo Brasil e sempre da forma mais imparcial possível. Lógico que eu tenho meu time, mas isso não me impede de eu analisar todo mundo de forma imparcial. Então se você curtiu o conteúdo desse vídeo, você se inscreve e deixa a sua curtida nesse vídeo, valeu? Rapaziada, essa rodada aqui tá parecida com a rodada da semana passada, né? Já se foi um jogo, 2 jogos já se foram, né? Foi um jogo na terça, um jogo na segunda e nós teremos mais 3 jogos hoje. Essa rodada ela tá dessa forma estranha porque domingo teremos a final da Copa do Brasil e não teremos jogos no domingo. Então ela tá desmembrada na terça, quarta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só domingo que não vai ter jogo, né? Porque é a Copa do Brasil. Então hoje teremos jogos de Fluminense, Flamengo e São Paulo. O que isso vale pro Fluminense esse jogo aqui? Cara, isso aqui vale muita coisa. O Fluminense que perdeu o clássico pro Vasco na última rodada precisa se recuperar, tá tentando entrar no G4, né? Muito importante que o Fluminense entre no G4. É um time que ainda não vislumbra briga por título, né? O Botafogo tá muito à frente do Fluminense. Então o Fluminense nesse momento briga por G4 e vencer o Cruzeiro em casa significa uma tranquilidade para treinar o time até o jogo contra o Inter, né? O time pode terminar essa rodada no G4 caso vença essa rodada. O Flamengo idem, cara. O Flamengo vive uma crise assim, meu irmão, digna de Flamengo, né? Pra quem não acompanhou o noticiário ontem, né? O dirigente, o Marcos Braz, estava num shopping aqui do Rio de Janeiro, muito conhecido, Barra Shopping, foi comprar lá um presente numa joalheria, torcedores do Flamengo passaram reclamando e ele partiu para as vias de fato, né? Caiu na mão com os torcedores, mordeu a virilha, cara, mordeu a virilha do torcedor, cara, isso é inacreditável. Cara, olha essa manchete, dirigente, vice de futebol do Flamengo morde virilha de torcedor, né? Esse é o nível da crise do Flamengo, né? Virou clube de luta pro Flamengo, né? Soco na cara toda hora, dirigente mordendo coxa de torcedor, enfim. O São Paulo, esse sim, já vive um ambiente mais tranquilo, né? Venceu o jogo da ida da Copa do Brasil contra o Flamengo e vem para esse jogo contra o Fortaleza pensando só na final da Copa do Brasil. Essa é a verdade. Vamos falar primeiro de Goiás e Flamengo, tá? Goiás perdeu a invencibilidade no último jogo contra o Palmeiras e, cara, foi no último lance, né? O Goiás fez um bom jogo, bastante defensivo, mas acabou perdendo essa invencibilidade que já durava 8 jogos, se eu não me engano, e vem jogando muito bem o Goiás, tá? Nesse segundo turno, no final de primeiro turno, início de segundo, vem jogando muito bem. É um time muito difícil de ser batido. O Flamengo, como eu já falei pra você, tá numa crise gigantesca, né? Além dessa história toda de dirigente morder torcedor, o Flamengo perdeu a ida da Copa do Brasil, perdeu também o último jogo dentro de casa pro Atlético Paranaense no Brasileiro. Então, o time vem de 2 derrotas em casa, não tá conseguindo manter o foco. O Sampaoli tá sendo fritado, parece que ele tá isolado, os jogadores já não dão mais apoio a ele, parece, pelo menos apoio público, né? A torcida tá indignada com os jogadores não conseguem mais produzir em campo. O Flamengo vem para esse jogo com bastante desfalque, né? Vem muitos desfalques para esse jogo. Teve o problema na final da Copa do Brasil, né? Teve aquele problema do Ayrton Lucas simular uma falta no lance do gol de São Paulo, então a torcida ficou indignada. A torcida tá indignada com o Sampaoli, com o Braz, enfim. Tá uma crise absurda no Flamengo, tá? E além disso tudo, o Flamengo vem bastante desfalcado, são 9 desfalques para esse jogo. Arrascaeta, Luiz Araújo, Felipe Luiz, Alan, Varela, Léo Pereira e Pulgar, todos esses lesionados estão no DM. E o Wesley e Gabigol suspensos para esse jogo. É muito desfalque, né? O Flamengo vem de 2 derrotas dentro de casa, né? Uma pelo Brasileiro, outra pela Copa do Brasil, como eu falei. E, cara, eu não vejo possibilidade, eu não vejo como que o Flamengo pode ganhar esse jogo contra o Goiás, tá? Na verdade eu vejo sim, é na técnica, né? O Flamengo ainda tem bastante jogador bom, mas é o único jeito, assim, cara, porque eu não vejo ambiente, eu não vejo foco nesse jogo, né? O Flamengo tá pensando bastante na Copa do Brasil e nos problemas internos. Então, cara, pra mim o Goiás é favorito pra esse jogo, é um time que tá focado nessa partida, e pra mim o Goiás é favorito com 3 raios contra 2 do Flamengo. Fluminense e Cruzeiro, né?
O Fluminense vem de uma derrota pesada, uma derrota num clássico contra o Vasco, que só não estourou o problema ali porque tanto torcida quanto jogadores quanto dirigentes estão focados na semifinal da Libertadores. Então, meio que nós torcedores deixamos passar essa derrota vexatória pro Vasco, deixamos passar porque a gente quer que o clube esteja estável para a semifinal da Libertadores, né? Mas isso não significa que a gente não vai cobrar, né? Foi uma vergonha o que aconteceu no jogo contra o Vasco, né? Os jogadores foram muito dispersos, displicentes em alguns lances. O Fluminense até jogou muito bem ofensivamente, mas defensivamente foi um desastre, né? Pegou um time que é um bom time do Vasco nesse momento e tomou 4 gols, né? O Fluminense vem com desfalques para esse jogo, mas vem com o time titular. O Fluminense não vai poupar, né? Afinal de contas, o jogo da Libertadores é só daqui a uma semana, né? Então o Diniz vai com o que tem de melhor à sua disposição, sem arriscar problemas clínicos, né? Por exemplo, Arias, que torceu o tornozelo contra o Vasco, não joga. O Cano, que também teve um inchaço ali no calcanhar, talvez não jogue também, talvez comece no banco. O Ganso está se recuperando, também não deve jogar. Então o Fluminense deve poupar os seus jogadores que são dúvida, né? Os caras que não estão 100% fisicamente, né? E pra mim, cara, eu gosto do time titular nesse jogo. Existe uma vertente que queria time reserva já para não perder ninguém importante pra semifinal, mas eu gosto do time titular porque eu acho ruim jogador de futebol ficar muito tempo sem jogar. Você perde um pouco do ritmo, até de competição. Não só ritmo de bola não, né? Porque os caras estão treinando todo dia, mas perde um pouco o ritmo de competição, né? Então eu acho importante que isso se mantenha. 7 dias para recuperar todos os jogadores até a Libertadores tempo suficiente, então coloque o que tem de melhor sem arriscar clinicamente, eu concordo com isso, tá? O Fluminense então vai sem Cano, sem Arias e sem Ganso, os 3 principais jogadores do time, mas vai ter a volta de Samuel Xavier, fez muita falta no clássico contra o Vasco, e Felipe Melo, que também fez muita falta no clássico, principalmente na bola aérea, né? Cruzeiro para esse jogo, o Cruzeiro tem só um desfalque, que é o Luciano Castan, zagueiro. De resto, é o mesmo time que venceu o Santos na última rodada e venceu muito bem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro era um time que vinha numa crise braba, demitiu técnico, trocou técnico, torcida também revoltada, mas conseguiu se recuperar, então apaziguou um pouco o ambiente lá no Cruzeiro, mas é um time que não vem jogando sequencialmente bem, né? O Fluminense nesse campeonato é o segundo melhor mandante do campeonato, então o jogo hoje é no Maracanã, o Fluminense no Maracanã, no campeonato, no Maracanã não, né? Mas como mandante fez 12 jogos, 9 vitórias e 3 empates, não perdeu, tá invicto. Aliás, o Fluminense tá invicto desde janeiro como mandante, né? Perdeu pro Botafogo lá em janeiro, acho que foi 30 de janeiro esse jogo clássico pelo Carioca, mas se a gente for pensar só em times de fora do Rio de Janeiro, né, eliminar os clássicos, o Fluminense não perde no Maracanã há 16 jogos, cara, são 15 vitórias e um empate nos últimos 16 jogos dentro do Maracanã contra times de fora do Rio de Janeiro, então assim, é uma marca impressionante, né? Pra mim, o Fluminense para esse jogo aqui é o favorito com 3 raios contra 2 do Cruzeiro. Geralmente eu colocaria 4-1 pro Fluminense nesse jogo de raios, né, não de placar. 4 raios pro Fluminense e 1 pro Cruzeiro. Mas os desfalques do Fluminense são desfalques muito graves, né, muito importantes. Então, por isso eu coloco um jogo mais parelho, né, um 3-2. Acho que vai ser um jogo bastante duro. O Cruzeiro é um time competitivo, que se defende bem. Peca ali muito na parte ofensiva, mas é um time que se defende bem, então acho que vai ser um jogo bastante duro, tá? Galera, não se esqueça, se você vai em algum jogo dessa rodada, meu irmão, seja de qual torcida você seja, você filma a festa da sua torcida e me marca lá no Instagram, porque eu vou repostar a festa de geral. Eu vou estar nesse jogo no Maracanã, também vou fazer stories lá, direto da torcida do Fluminense. Então, se você vai no jogo do seu time, filma, me marca que eu vou repostar como eu faço ao longo de todas as rodadas, beleza? O último jogo de hoje, quarta-feira, é São Paulo e Fortaleza. Como eu falei pra vocês, o São Paulo tá completamente focado na final da Copa do Brasil, então vai completamente reserva. O Dorival não vai arriscar perder seus titulares, né? Diferentemente do Fluminense, que só joga daqui a uma semana. A final já é no domingo, então o Dorival decidiu não arriscar. Nesse caso, como tem poucos dias para a final, eu acho certo poupar para esse jogo, tá? O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, tá com uma vantagem ali de 1-0 para cima do Flamengo, então eu acho importante realmente que o time foque nesse título. Falta um jogo para ser campeão, então o jogo de hoje contra o Fortaleza pelo Brasileiro pode esperar, né? O Fortaleza tá nem aí que o São Paulo vai com o time reserva, né? O time tá jogando muito bem, segue em recuperação nesse segundo turno. Hoje é o vice-líder do segundo turno, né? Então tem a segunda melhor campanha do segundo turno, ganhou 3 jogos e perdeu só 1 em 4 jogos, né? Então o Fortaleza vem muito bem, tá querendo Libertadores de novo, né? Pelo 3º ano seguido.
O Fortaleza está querendo pegar essa Libertadores, é um sonho bastante plausível, né? Nem sonho, né? Tá ali ao alcance, tem 3 pontos do G6, 3 pontos do Fluminense nesse momento, então dá para alcançar a G6, que já é zona de pré-Libertadores, né? Para esse jogo eu espero um Fortaleza, mesmo fora de casa, um Fortaleza tomando iniciativa do jogo. O São Paulo reserva vai tentar vencer, óbvio, porque tá com a camisa do São Paulo, mas os jogadores desentrosados, né? Temos ali bons jogadores, Luciano, Rames Rodrigues, mas eu não acredito que o São Paulo reserva vá conseguir pressionar o Fortaleza, tá? Não sei também se, meu Deus, só vai dar Fortaleza, acredito que não. A gente viu o São Paulo reserva contra o Botafogo, deu bastante jogo, mas eu acho que para esse jogo o Fortaleza é favorito com 3 raios contra 2 do São Paulo. Você escreve aqui nos comentários se você discorda em algum jogo de mim, e aí você coloca o seu palpite aqui, beleza? Vamos ver quem que acerta mais palpites, né? Porque ao final dessa rodada você vai ver aqui o prisma da rodada do Brasileirão, atualizando a situação de todos os times da competição. Vamos falar sobre os 20 times, então se você ama o futebol brasileiro, quer saber tudo que tá rolando no Campeonato Brasileiro, mas também na Série B, na Série C, na Série D, tudo, meu irmão, tudo que rola no futebol envolvendo times brasileiros, você vê aqui no canal, tem informação sobre todos os times, então se inscreve agora, meu irmão, pra vir pro nosso time, deixa sua curtida, muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!